Se eu perguntar pra vocês aqui se vocês sabem alguns jogadores que são craques e muito vitoriosos, vocês têm uma lista infinita aí, né, mano? Messi, Cristiano Ronaldo, temos também o Neymar, temos o Modric, ou jogadores que foram muito vitoriosos, mas não foram tão bons jogadores assim, como por exemplo o Sérgio Roberto, do Barcelona. E nesse meio termo, entre bons jogadores que foram muito vitoriosos e jogadores mais bagres que ganharam muitos títulos, tem uma pequena linha de jogadores craques ou jogadores muito bons que acabaram não ganhando tantos títulos, mano. No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui pra vocês alguns jogadores que pra mim eram craques ou muito bons jogadores e acabaram não ganhando tantos títulos aqui. Eu vou explicar também o porquê que eles estão aqui, tá? O último vídeo teve um feedback muito legal, rapaziada. Eu quero muito agradecer vocês. Então se você gostar desse vídeo aqui, deixa o like e também se inscreve aqui embaixo, tá bom? E quando a gente fala de jogadores muito bons sem títulos, não tem como não falar, rapaziada, do Harry Kane. Harry Kane aí que jogou por muitos e muitos anos aí no Tottenham. Nessa época que ele começou no Tottenham aí, destruindo no Tottenham, muita gente achou que pelo menos uma Premier League o Tottenham conseguiria ganhar. O que isso nunca aconteceu, né, mano? Harry Kane já tem mais de 30 anos. Pra mim, ele é um dos melhores centroavantes que surgiu aí nos últimos anos, né? Muita gente brinca chamando ele de caneludo, que eu acho um absurdo. O Kane é uma técnica muito absurda. É um jogador muito inteligente jogando. Mas, infelizmente, ele jogou por muito tempo num time pequeno e não teve esse destaque aí com títulos. Só que a zica dele é tão grande, mano, que ele saiu pro Bayern de Munique. E no primeiro ano dele do Bayern de Munique, o Bayern de Munique conseguiu não ser campeão da Bundesliga, né, mano? O Bayer Leverkusen fez uma temporada simplesmente absurda, o que provavelmente vai acabar essa cena desse ano aqui, que ele vai ganhar, sim, o seu primeiro título, né, mano? Título nacional aí da Bundesliga pelo Bayern de Munique. Ele vai conseguir ganhar o seu primeiro título. E já que a gente falou de Alemanha, mano, não tem como não falar aqui do Marco Reus, né, mano? O príncipe aí da Bundesliga, que brilhou por muitos e muitos anos no Borussia Dortmund, mas, mano, sempre foi um jogador que sofria muito com lesões, né? Isso aí vocês vão lembrar. Ele se machucava demais. Infelizmente, ele teve duas finais aí de Champions pra ser campeão. Não conseguiu ganhar nenhuma das duas. E na única vez que ele poderia ter sido campeão de uma forma muito grande, muito absurda, que foi na Copa de 2014, ele simplesmente se machucou, não disputou a Copa e ele não tem esse título aí de Copa do Mundo, que ele, mano, provavelmente seria o titular, um dos principais jogadores aí da seleção alemã. Ele viu também vários jogadores que jogavam com ele, como Mario Götze e também o Lewandowski, saírem do Borussia pra ser campeão no próprio Bayern de Munique, mas ele acabou ficando. Ele tem uma identificação muito grande com o Borussia, acabou não ganhando tantos títulos, mas aí a gente tem que se perguntar o que vale mais, né, mano? Às vezes uns títulos individuais ou você fica marcado pro resto da sua vida, essa da história de um clube como o Borussia Dortmund. O Reus acabou tendo seu primeiro título na carreira, mas foi lá na MLS. Bom, amigos, eu peço encarecidamente aí que você considere se tornar membro aqui do canal, pessoal. Com um valor muito pequeno de apenas R$3, você me ajuda muito a manter toda a estrutura aqui do canal, até mesmo nessa fase de mudança que a gente tá tendo aqui de conteúdo saindo do FIFA pra trazer mais futebol. Então, mano, se você puder, R$3 você já me ajuda muito. Você pode virar membro aqui do canal, vai ter um agradecimento no final do vídeo e também vai ter vídeos exclusivos aí pra vocês. Às vezes vocês acham que esses R$3 não farão muita diferença pra mim, mas na verdade faz demais, rapaziada, até mesmo pra gente mostrar aqui pro YouTube o nosso crescimento, tá bom? Então se você resolver virar membro, é só você clicar aí no Seja Membro e faça parte da família. Falando de jogadores que ficaram eternizados no clube, não tem como não falar do Totti. Francesco Totti, um dos meus jogadores favoritos. Quando eu era mais novo, eu jogava videogame, mano, eu gostava muito de jogar com a Roma apenas pra jogar com o Totti, então era um jogador que eu gostava demais de assistir, gostava muito dele, mas ao contrário dos outros dois, ele conseguiu sim ser campeão jogando na Roma, né, mano? Só que ele poderia ter tido uma sorte maior, ter ganhado mais títulos. Ele teve uma oportunidade de ir para o Real Madrid, ele desistiu, quis ficar na Roma até o fim da sua carreira. Se ele tivesse ido pro Real, muito possivelmente ele seria melhor do mundo em algum momento, rapaziada. O Totti sempre foi um dos maiores destaques da sua geração, mas jogar num time que não tem tanta expressão às vezes dificulta essa questão aí de ganhar uma bola de ouro, tanto que ele até falou isso recentemente aí numa comparação com ele e o Messi e tudo mais. Óbvio, não tem comparação os dois, né? Obviamente o Messi é muito melhor, mas foi uma comparação justa que eu acho dele, tá? Além também dele ter sido campeão pela Roma, ele foi campeão da Copa do Mundo aí de 2006, né, mano? Pra um jogador do cacife dele, do calibre dele, ele merecia ter ganhado muito mais títulos, o que não aconteceu, mas também não deixa ele de ser um craque, né? Continuando na Itália, a gente tem um caso um pouco parecido aí com o Totti, que é o Anthony Di Natale, né, mano? Di Natale era muito craque, jogava muita bola, só que ele ficou na Udinese a carreira dele inteira, mano. Ele teve várias outras propostas pra sair de lá, ele nunca quis sair da Udinese, ele já foi várias vezes referências da seleção italiana, mas título mesmo ele acabou ganhando nenhum, né, mano? Ele tem títulos individuais aí, como artilheiro e tudo mais, mas títulos com equipe ou seleções ele não tem. Agora podemos falar aqui
pouquinho dos brasileiros, né, mano? Começando aí com o Ganso, mano. O Ganso, você vai até achar estranho, porque o Ganso ganhou sim a Libertadores e também a Copa do Brasil pelo Santos. Mas você que viu o Ganso surgindo no futebol, ou você conhece a lenda aí do Paulo Henrique Ganso, mano, sabe que ele conquistou muito pouco pela carreira promissora que ele teria, né, mano? Era um jogador que a gente pensava facilmente que seria camisa 10 de seleção por muitos e muitos anos. Ele teve aquela lesão no joelho, teve algumas decisões erradas na carreira e acabou que o Ganso nunca foi aquele jogador que a gente esperava que fosse ser, né, mano? Um jogador mais genial do que ele foi. Teve um momento sim, ele teve obviamente um momento dele, principalmente quando ele surgiu. O Ganso é um caso diferente dos últimos 4 jogadores que eu citei, porque, mano, ele ganhou 2 Libertadores, então ele tem títulos muito expressivos na carreira, mas o que aparentava é que ele seria muito maior do que isso, ele ganharia muito mais títulos, mas também não dá pra falar que a carreira do cara é um fracasso, tá ligado? E se você joga Ultimate Team e tá precisando de coins pra montar aquele seu time absurdo, mano, é só você comprar suas coins com o meu parceiro de coins, que é a Coins Pague Menos, mano. É só você apontar o celular para o QR Code que tá aí, ou clicar então no primeiro link fixado nos comentários, que vocês já vão dar um salve nos caras lá e comprar. É o melhor lugar disparado, é o melhor preço e ele também cobre os preços do concorrente, tá bom? E agora eu vou chegar na Suécia, porque precisamos falar aqui do Ibrahimovic, mano. Sim, o Ibrahimovic foi campeão praticamente em todos os lugares que ele jogou, né? Ele foi campeão no Milan, ele foi campeão na Inter, ele foi campeão na Juventus, ele foi campeão no Barcelona, ele foi campeão várias e várias vezes no PSG, só que teve uma ambição muito grande do Ibrahimovic, que era a Champions League, que ele nunca conseguiu. Quando ele saiu do Barcelona, o Barcelona foi campeão da Champions. Quando ele saiu da Inter, a Inter foi campeão da Champions. Esse título ele não tem, é um jogador que é muito emblemático no futebol, é um jogador que muita gente gosta por conta da personalidade dele e também, obviamente, que ele jogava muita bola, né, mano? Mas a Champions League é algo que passou batido aí no Zlatan. Aproveitando e fazendo um pequeno gancho aí do maior ídolo do Ibrahimovic, que é o Ronaldo Fenômeno, que ganhou, pô, mano, tudo que poderia, mas não tudo, né, mano? Porque, por incrível que pareça, o Ronaldo não tem aí uma Champions League, o que é completamente absurdo se tratando do Ronaldo, que pra muitos aí é o maior jogador da história, né? O maior jogador que já existiu. Se ele não tivesse sido nerfado, eu concordaria completamente sobre isso, mas pelo menos no meu top 5, com certeza ele está. O Ronaldo jogou por grandes equipes, só por equipe top de linha, mas a Champions League ele não conseguiu ser campeão. Chegamos em mais um brasileiro aqui, que é o Rivelino, mano. O Rivelino ganhou pouquíssimos títulos na carreira, só que desses pouquíssimos é a Copa de 70, né, mano? A Copa de 70 do Brasil de 70, uma das seleções mais históricas da história da Copa do Mundo, ele era um dos principais jogadores. Rivelino jogava muita bola, e, mano, e ele saiu do Corinthians apenas com o Rio São Paulo, né, mano? Ele foi tido no Corinthians como um vilão por conta do Paulista de 74, que o Corinthians perdeu para o Palmeiras, e isso, querendo ou não, ajudou muito na saída dele do Corinthians para o Fluminense, onde ele chegou no Fluminense, e aí sim ele conseguiu ser campeão do Campeonato Carioca, os estaduais nessa época, que eram um dos principais campeonatos do país, mas o Rivelino encerrou a carreira dele aí sem ganhar nenhum título nacional, mas ele tem uma Copa do Mundo, né? E eu acredito que todo mundo aqui concorda que o Rivelino é um craque indiscutível, né? Chegando em mais um brasileiro, mano, não tem como deixar passar aqui o Djalminha. Djalminha, que foi um dos jogadores mais geniais que teve aí na década de 90, era um jogador um pouco rebelde, até demais. Djalminha que brilhou aí no Palmeiras, ele é cria do Flamengo, ele foi campeão lá no Flamengo, ele participou do Palmeiras de 96, o famoso ataque aí de 100 gols, mas, mano, ele acabou não tendo tanto título de expressão assim na carreira como ele poderia ter tido, né? Ele jogou no La Coruña e tem um feito absurdo, que é ganhar aí o título da La Liga de 99 e 2000. Infelizmente o Djalminha acabou não tendo tantos títulos assim na carreira, mesmo o Djalminha sendo um dos jogadores brasileiros mais geniais de todos os tempos. O último jogador, ele vai ser um pouco polêmico, mas eu acredito que vocês vão concordar comigo, mano. Eu falei do Rivelino, e o jogador que tinha o Rivelino como ídolo, e basicamente ele inspirou muito o seu estilo de jogo por conta do Rivelino, é simplesmente Diego Armando Maradona, um dos melhores jogadores da história, para alguns até o maior. Maradona, inclusive, se você, tipo, quiser, tiver um interesse, recomendo vocês aí ver o filme do Maradona, porque conta muita coisa de todo o mito aí do Maradona, de como ele mudou muito a relação do mundo com o futebol, em relação com habilidade, muita coisa. Tipo, eu já assisti, eu gosto muito do Maradona, então eu recomendo aí vocês assistirem, é algo que realmente vale a pena. E estamos falando do Maradona, tá? Estamos falando de um jogador que provavelmente senta aí no mesmo patamar do Pelé, no mesmo patamar do Messi, do Cristiano Ronaldo. Maradona redefiniu muitas coisas no futebol, Maradona tem feitos incríveis no futebol, mas não tem tantos títulos de expressão assim, quanto, na minha opinião, ele deveria e tinha capacidade pra ter. Tem, obviamente, muitas coisas que aconteceram, né? Vocês sabem de todas as polêmicas aí do Maradona, mas eu acho que ele poderia ter tido muito mais pra aumentar mais aquela aura em volta do Maradona, tá? Esse eu acho que é um pouco polêmico, né? Porque estamos falando de um dos melhores jogadores da história, mas eu quero saber a opinião de vocês, se vocês concordam comigo ou não, tá? Essa é uma pequena lista de jogadores que pra mim deveriam ter mais títulos, tá? Então, mano, se você concorda ou discorda, comenta aí embaixo, na moral, pra gente poder trocar uma ideia, que é muito
muito importante, até que eu possa fazer um vídeo 2, um vídeo 3 disso aqui, tá bom? Então é isso, rapaziada, vejo vocês no próximo vídeo, nós estamos juntos e eu fui!